bilhões de reais ao BNDES. Captou no mercado, com juros de 13% a 14%, para que o BNDES transferisse à Venezuela com juros de 3,4%. Mas não foram apenas 478 bilhões, foram 716 bilhões de reais transferidos ao Tesouro Nacional. O restante veio do FAT, FGTS e PIS/PASEP, dinheiro dos trabalhadores brasileiros. E nós pagamos agora o que se chama... Eu peço a Vossa Excelência mais um tempo, a exemplo que ocorreu com o orador que me antecedeu, para que a gente possa concluir e ouvir sem nenhum problema, os aparteantes. Senador. Muito obrigado, até presidente. Temos hoje um dia muito obrigado. Bastante farto para conversar. Hoje é tranquilo. Muito obrigado, presidente Wellington. Existe a equalização das taxas de juros. Nós pagamos a diferença do que vai para Cuba, para Venezuela, para Moçambique, para países outros, a 3%, 4% de taxa de juro. Nós pagamos a equalização, já que esses recursos vieram aos cofres do BNDES com taxas de juros de 13% e 14%. Isso significará até 2040 320 bilhões de reais de equalização das taxas de juros. Já pagamos 115 bilhões de reais. Recursos dos contribuintes brasileiros. Eu repito, para obras no exterior, gerando emprego no exterior, ou alimentando a corrupção, ou alimentando a violência, a prepotência, o despotismo que impera em Cuba, na Venezuela, com apoio nacional do Brasil. Nós não podemos admitir mais isso. Mas eu dizia que há ainda um outro fato mais grave. Não foi apenas um empréstimo. O senhor Hugo Chávez fez da Venezuela sócia de um grande empreendimento no Brasil, a usina Abreu e Lima, em Pernambuco. Tornou-se a Venezuela sócia do Brasil com 40% de participação. O Brasil ficou com 60%. Cabia à Venezuela aportes sucessivos de recursos até o contrato definitivo. O contrato definitivo não foi firmado. Apenas um contrato de associação. E a Venezuela não repassou um centavo sequer. À época, o valor orçado para a obra era de 2 bilhões e 500 milhões de dólares. 40% da Venezuela, 60% do Brasil. Em outubro do ano passado, a obra estava custando 18 bilhões de dólares. E a Venezuela não repassou um centavo sequer. 40% de 18 bilhões de dólares, chegamos a mais 7 bilhões e 200 milhões de dólares. Somados aos 2 bilhões e 300 milhões de dólares de empréstimos, alcançamos 10 bilhões de dólares. E a Venezuela não paga, não pagará, não pode pagar, não tem com o que pagar. Não cumpre os seus compromissos internos com a sua pobre população. Nem mesmo medicamento, emprego, salário, moradia, escola, hospital. A doença se propaga. Como querem que a Venezuela nos pague 10 bilhões de dólares? E por que fizeram isso? São os criminosos do Brasil. Não apenas administradores incompetentes e corruptos, são administradores que promoveram o crime de lesa pátria. Eles não podem ter outro lugar a não ser a cadeia. Alguns já foram, outros ainda terão que ir para a cadeia. O Brasil não pode mais admitir calado esse espetáculo trágico de governantes irresponsáveis,
desumanos, insensíveis, desonestos. O Brasil precisa realmente mudar para valer, e não apenas no discurso da campanha eleitoral. Ou esse país muda, ou nós seremos, lastimavelmente, artífices de uma história dramática que empurra o nosso povo para a pobreza. Obrigado. Senhor presidente, senadores Alci, senhores senadores, senador Cajuru, que há pouco se referiu à Venezuela, e esse, senador, será também o tema do meu pronunciamento. A Venezuela é o drama nacional mais próximo dos nossos olhos. Uma população vivendo a insanidade de déspotas, boquirrotos e sanguinários. Um drama que se prolonga e não se esgota, se agrava. E a insensibilidade internacional o alimenta. Governos do nosso país alimentaram vigorosamente a ditadura bolivariana nos últimos anos. Pretendo explicitar como, mas antes faço a leitura de um voto de censura em razão da extravagância e das atitudes de lunático do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Justifico esse voto de censura, senhor presidente. Primeiramente, destacando o revés econômico. A Venezuela vem atravessando uma das piores crises econômicas que se tem notícia até hoje no mercado global. A inflação do país vizinho acumulada no ano passado ultrapassou 2.688%. Eu imaginava ser impossível a inflação alcançar esta cifra. Quando eu tive a honra de governar o Paraná, a inflação alcançou 80% ao mês e era uma alucinação. Na Venezuela, a inflação 2.688% ao ano, segundo cálculos divulgados pela Assembleia Nacional. Mas o que fizeram com a Venezuela? Qual o milagre as avessas operaram naquele país? A Venezuela está em recessão há mais de 5 anos. Não consegue controlar a velocidade com que os preços sobem. De acordo com o balanço do relatório Perspectivas da Economia Mundial, o Fundo Monetário Internacional prevê que em 2019 a alta dos preços chegará a impactantes 10 milhões por cento. 10 milhões por cento. Afetada pela hiperinflação, falta de alimentos e remédios, os venezuelanos começaram a deixar o país em massa, o que vem sensibilizando correntes diplomáticas, notadamente de países que fazem fronteira com a Venezuela. Caos político. Não bastasse a recessão econômica, o país também vem sofrendo uma grave crise política. Com pouco menos de um ano de mandato, Maduro prendeu o líder opositor Leopoldo López, acusado por ele de incitar protestos para tirá-lo do poder. Nos anos que se seguiram, outros líderes históricos da oposição, como Antônio Ledesma, foram presos, e outros, como Henrique Capriles e Marina Corina Machado, perderam os direitos políticos. O rompimento com a democracia, acumulado com a alta de preços, desencadeou uma grave crise humanitária e sem precedentes na Venezuela. Segundo os dados da ONU, houve um acréscimo de 40% dos casos de pobreza extrema, que se traduzem no aumento do número de mortos infantis
por subnutrição, de mães que abandonam os seus filhos por não terem condições para os criar e no aumento do número de crianças a viver nas ruas. Uma tragédia real. Além disso, um estudo científico publicado no portal da revista The Lancet, respeitado periódico do Reino Unido, afirma que a crise humanitária na Venezuela poderá resultar num aumento das infecções de malária, doença de Chagas, dengue, zika e outros males que ameaçam 20 anos de avanços obtidos na saúde pública do país. De olho no caos perpetrado por Maduro, o Brasil firmou um acordo de cooperação com os Estados Unidos para criar uma força-tarefa para o envio de suprimentos a milhares de pessoas que passam necessidades no solo venezuelano. Segundo o Palácio do Planalto, os mantimentos brasileiros seriam deixados em Pacaraíma e Boa Vista, em Roraima, e precisariam ser recolhidos pelo governo do presidente encarregado Juan Guaidó, por meio de caminhões venezuelanos conduzidos por venezuelanos. No entanto, em que pese os esforços envidados pela comunidade internacional, o ditador Nicolás Maduro impediu que a ajuda humanitária ultrapassasse as fronteiras da Venezuela, fazendo pouco caso sobre o drama vivido por milhões de pessoas que passam fome, que não têm condições de arcar com alto custo dos alimentos e remédios. O Al-Qaeda chegou a afirmar que a ajuda humanitária não passava de um show, de uma tentativa de complô contra seu governo. Hoje é certo que esse olhar cínico de Maduro ultrapassou a barreira do discurso e atingiu o ponto nevrálgico das relações harmônicas que devem reger a diplomacia internacional. E isso porque a Guarda Nacional da Venezuela avançou mais que o habitual até o limite fronteiriço do Brasil e se alinhou com escudos a 50 metros da fronteira, lançando bombas de gás lacrimogêneo na direção de manifestantes. O avanço das forças militares da Venezuela e o fechamento da fronteira com o país vizinho demandam uma postura enérgica do governo brasileiro contra as vicissitudes da política bolivariana. Um ditador lunático como Maduro não pode violar normas internacionais de soberania e incitar a prática de violência nos limites do território brasileiro. Assim, o Brasil não pode ser conivente, como fora em história recente, com governos sanguinários e corruptos como o da Venezuela. Por isso apresento o presente voto de censura, esperando que ele seja encaminhado à Embaixada da Venezuela no Brasil. Senador Álvaro Dias, me permite uma parte? Já lhe concederei com prazer, senador Regufe. Antes, eu gostaria de acrescentar que recebi há pouco um apelo de lideranças de caminhoneiros do nosso país relativamente a caminhoneiros que se encontram hoje reféns da ditadura Maduro. Encontram-se além fronteira no seu estado de Roraima, estão com os seus caminhões parados, sem alimento, sem água e vivendo o drama que vivem os venezuelanos nos dias de hoje. Cabe, portanto, ao governo brasileiro socorrer os brasileiros que lá estão, em primeiro lugar, nesta hora. São especialmente caminhoneiros que certamente transportavam produtos para a Venezuela e que ficaram retidos no país vizinho sem poderem retornar ao Brasil. Ainda há pouco, um dos líderes de caminhoneiros, o Vanderlei Dedeco, encaminhava vídeos gravados lá no território venezuelano por caminhoneiros que relatam o drama que estão vivendo no país vizinho. É evidente que nós devíamos ter tido durante anos passados a solidariedade maior ao povo venezuelano e o combate mais implacável à ditadura daquele país. Eu vou relatar depois da parte que vou conceder ao senador Regufe o que fez o Brasil para sustentar o regime bolivariano
a ditadura Hugo Chávez inicialmente, depois a ditadura Maduro, governos, eu repito, sanguinários que esmagam os seus povos na pobreza e foram alimentados com recursos públicos do Brasil em nome da sobrevivência de governos despóticos. Com dinheiro do nosso país, e eu vou dizer depois quanto, alimentaram a ditadura bolivariana e garantiram a sobrevivência política, contribuíram pelo menos para garantir a sobrevivência política de ditadores insensíveis e sanguinários. Eu concedo a Vossa Excelência, senador Regufe, a parte com satisfação. Senador Álvaro Dias, eu quero em primeiro lugar parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Quero me somar aqui a esse voto de censura, também terá minha assinatura, e dizer a Vossa Excelência, o que está ocorrendo hoje na Venezuela é uma ditadura. A Venezuela vive sob um período de exceção. Isso é absolutamente inaceitável. Não dá para concordar com ditadura, seja ela de direita, seja de esquerda, seja qualquer ditadura. Não dá para concordar com presos políticos. Nós já estamos num novo século. Ter presos políticos, alguém ser preso por causa de um pensamento político, por causa que tem um pensamento divergente do outro, isso é algo absolutamente inaceitável. Também é inaceitável a forma como se constituiu esse modelo que eu chamo de ditadura na Venezuela. Porque se diz que, mas foi feito pela democracia direta, pelos plebiscitos, se mudou uma regra do jogo no meio do campeonato, com a comissão eleitoral sendo escolhida pelo próprio governo. Então o próprio governo escolhe aquele que vai definir as regras do processo. Então, não dá para aceitar o que está ocorrendo lá, prisão de presos políticos, morte de pessoas, e isso precisa o repúdio da comunidade internacional, sim, precisa o repúdio do governo brasileiro, sim. Eu já falei nesse microfone na legislatura passada, quando o Brasil tinha um outro governo, que essa deveria ser a posição do governo brasileiro. Eu não tenho dois lados, não tenho duas caras, eu sou coerente nos meus posicionamentos. Então, o que vale para um tem que valer para outro. Não dá para aceitar ditaduras, nós já mudamos de século, o mundo está mudando, não dá para aceitar ditadura. E o que vive hoje a Venezuela é uma ditadura, sim. É um modelo de exceção, o parlamento reprimido, presos políticos, pessoas sendo presas porque tem um pensamento divergente do governo de plantão. Então, onde é que nós vamos chegar? Então, não dá para aceitar isso. Cabe, sim, a esse parlamento fazer esse voto de censura. Vossa Excelência está de parabéns. Esse voto terá minha assinatura. E cabe, sim, ao governo brasileiro repudiar o que está acontecendo hoje na Venezuela. Esse é o meu pensamento e eu queria deixar registrado aqui mais uma vez. Muito obrigado, senador Regufe. Vossa Excelência, com a sua postura lúcida, esclarecida, contrasta com a posição de alguns partidos de esquerda no Brasil que sempre se solidarizaram à ditadura bolivariana na Venezuela. Lastimavelmente, aliás, de forma inexplicável. Nós respeitamos a esquerda ideológica que defende as suas posições ideologicamente. Não podemos respeitar, no entanto, aqueles que avalizam a violência, aqueles que avalizam a intolerância, que subscrevem manifestos de arrogância, prepotência e, sobretudo, alimentam essas ditaduras com o seu apoio político internacional e alimentam essas ditaduras com o dinheiro do povo brasileiro. Como vou demonstrar agora, eu peço apenas licença para eu avançar um pouco nesse campo do patrocínio, né? Nós combatemos toda forma de patrocínio que não tenha a destinação que leve em conta custo e benefício. Mas esse patrocínio é horrendo. Esse é o patrocínio à intolerância e à violência, à
o patrocínio à prepotência de ditadores. Veja, nestes anos dos governos do PT, por intermédio do BNDES, alimentou-se essas ditaduras com 2 bilhões 328 milhões 507.621 dólares. São bilhões de dólares, mais de 2 bilhões e 300 milhões de dólares de empréstimos do BNDES ao governo da Venezuela. Mas não só foi isso, não foi apenas isso. Depois adiante eu vou falar também da usina Abreu e Lima. Lá foram mais de 7 bilhões de dólares, 2 bilhões e 300 milhões, distribuídos para implantação de um estaleiro para a construção de reparos e manutenção de embarcações na Venezuela, 537 milhões de dólares. Construção da usina siderúrgica nacional do estado na Venezuela, 855 milhões de dólares. Serviços de engenharia destinado à construção da linha 5 do metrô de Caracas, na Venezuela, 219 milhões de dólares. Estou arredondando, tem aqui a cifra total. Mais linha 2 do metrô de Los Teques, na Venezuela, com 12 quilômetros de extensão, estações em seu percurso, 527 milhões de dólares. Ainda, linha 3 do metrô de Caracas, 78 milhões de dólares. Total, 2 bilhões 328 milhões de dólares. E eu pergunto aos mineiros de Belo Horizonte, e o metrô de Belo Horizonte? E eu pergunto aos paranaenses de Curitiba, e o metrô de Curitiba? Eu vi, pelo menos em 2 oportunidades, a presidente Dilma em Curitiba, gerando a falsa expectativa, assinando documentos relativamente a um metrô que não saiu do papel. Mas na Venezuela, os bilhões, não são milhões de dólares, são bilhões de dólares, são repassados para sustentar politicamente ditadores sanguinários. E mais, senador Cajuru, sabe quanto é a taxa de juros? 3,4% num contrato, 4,5% no outro. Portanto, 3 a 4% a taxa de juros. E ontem aqui eu falei que a taxa de juros do cartão de crédito do Brasil chega a 1.300% ao ano. Em média, 352% ao ano. Para os ditadores da Venezuela, para a ditadura venezuelana, o governo brasileiro empresta o nosso dinheiro com a taxa de juros de 3% e 4%. Mas não é só isso, não é só isso. Esses recursos que foram repassados pelo governo ao BNDES, para que fossem transferidos a outros países, entre eles a Venezuela, esses recursos não estavam no caixa do Tesouro Nacional, porque o caixa do Tesouro Nacional está raspado há muito tempo, o déficit é monumental. O governo emprestou do Tesouro 478 bilhões de reais ao BNDES. Captou no mercado, com juros de 13% a 14%, para que o BNDES transferisse à Venezuela com juros de 3,4%. Mas não foram apenas 478 bilhões, foram 716 bilhões de reais transferidos ao Tesouro Nacional. O restante veio do FAT, FGTS e PIS/PASEP, dinheiro dos trabalhadores brasileiros. E nós pagamos agora o que se chama, eu peço a Vossa Excelência mais um tempo, a exemplo do que ocorreu com o orador que me antecedeu, para que a gente possa concluir e ouvir sem nenhum problema, os aparteantes. Senador. Muito obrigado, até presidente. Temos hoje um dia muito obrigado. Bastante farto para conversar. Hoje é tranquilo. Muito obrigado, presidente Wellington. Existe a equalização das taxas de juros. Nós pagamos a diferença.
do que vai para Cuba, para Venezuela, para Moçambique, para países outros, a 3, 4% de taxa de juros, nós pagamos a equalização, já que esses recursos vieram aos cofres do BNDES com taxas de juros de 13% e 14%. Isso significará até 2040 320 bilhões de reais de equalização das taxas de juros. Já pagamos 115 bilhões de reais. Recursos dos contribuintes brasileiros. Eu repito, para obras no exterior, gerando emprego no exterior, ou alimentando a corrupção, ou alimentando a violência, a prepotência, o despotismo que impera em Cuba, na Venezuela, com apoio nacional do Brasil. Nós não podemos admitir mais isso. Mas eu dizia que há ainda um outro fato mais grave. Não foi apenas um empréstimo. O senhor Hugo Chávez fez da Venezuela sócia de um grande empreendimento no Brasil, a usina Abreu e Lima, em Pernambuco. Tornou-se a Venezuela sócia do Brasil com 40% de participação. O Brasil ficou com 60%. Cabia à Venezuela aportes sucessivos de recursos até o contrato definitivo. O contrato definitivo não foi firmado. Apenas um contrato de associação. E a Venezuela não repassou um centavo sequer. À época, o valor orçado para a obra era de 2 bilhões e 500 milhões de dólares. 40% da Venezuela, 60% do Brasil. Em outubro do ano passado, a obra estava custando 18 bilhões de dólares. E a Venezuela não repassou um centavo sequer. 40% de 18 bilhões de dólares, chegamos a mais 7 bilhões e 200 milhões de dólares. Somados aos 2 bilhões e 300 milhões de dólares de empréstimos, alcançamos 10 bilhões de dólares. E a Venezuela não paga, não pagará, não pode pagar, não tem com o que pagar. Não cumpre os seus compromissos internos com a sua pobre população. Nem mesmo medicamento, emprego, salário, moradia, escola, hospital. A doença se propaga. Como querem que a Venezuela nos pague 10 bilhões de dólares? E por que fizeram isso? São os criminosos do Brasil. Não apenas administradores incompetentes e corruptos, são administradores que promoveram o crime de lesa pátria. Eles não podem ter outro lugar a não ser a cadeia. Alguns já foram, outros ainda terão que ir para a cadeia. O Brasil não pode mais admitir calado esse espetáculo trágico de governantes irresponsáveis, desumanos, insensíveis, desonestos. O Brasil precisa realmente mudar para valer, e não apenas no discurso da campanha eleitoral. Ou esse país muda, ou nós seremos, lastimavelmente, artífices de uma história dramática que empurra o nosso povo para a pobreza. Eu vou conceder os apartes solicitados. Não sei quem solicitou primeiro. Com prazer, então, o nosso representante da Amazônia, nosso representante de Manaus e do Amazonas. Senador Álvaro, é sempre bom ouvir pronunciamentos assim, com esses números vergonhosos, estarrecedores, essa veemência, porque fazem com que a ferida fique aberta. A gente não pode deixar essa ferida secar. Esse crime que os governos anteriores praticaram contra a nação brasileira tem que estar sempre sendo exposto. E o senhor faz muito bem, de forma, eu diria até didática, para que a gente fique aqui vendo. Esse voto de repúdio que o senhor propõe,
certamente é a melhor, a mais correta e a maior manifestação que o Senado Federal da República do Brasil poderia fazer no que diz respeito a isso. Há pouco o senador Cajuru perguntava para que essa economia. E no que eu vejo, senador Álvaro, e eu queria aqui o seu socorro, essa reforma da Previdência, me parece que esse dinheiro todo vai ser para pagar encargo, despesa de pessoal e dívidas. Ou seja, o povo brasileiro roubado, chantageado, vilipendiado, ainda é chamado ao sacrifício para pagar dívidas. Então eu ouço aqui de forma, como eu digo, didática, estou aqui para ajudar no que for possível. Nós conversamos há pouco, temos que nos juntar, os bem-intencionados têm que se juntar para que a gente possa, parabéns, repudiar, jogar na cara, afrontar. Essa ferida tem que continuar aberta até que seja realmente curada. Parabéns, senador. Muito obrigado, amigo Plínio. Aliás, a reforma da Previdência, segundo o governo, nos proporcionará uma economia pouco mais de 1 trilhão em 10 anos. Isso é insuficiente, senador Cajuru, para pagar juros da dívida durante 2 anos e meio. Então veja que isso não é o milagre que se anuncia da Previdência. Isso não salva a pátria. Nós precisamos muito mais do que isso. Eu concedo a Vossa Excelência uma parte com satisfação. Com prazer, senador Álvaro Dias. Lembrando de trilhão, o nosso executivo custa 3 trilhões de reais anualmente, né? Eu já apresentei aqui o pronunciamento do que gasta a Suprema Corte, do que gasta o Executivo e do que gasta o Legislativo. Agora eu vou apresentar os governos, as câmaras de vereadores e as prefeituras para mostrar o que custa a máquina pública, né? Se a gente soubesse entrar nessa ferida, se tivesse um governo com a coragem de cortar gastos, né, e de respeitar dinheiro do público, a gente não precisaria de reforma da Previdência, creio que Vossa Excelência concorda. Mas eu, nesses últimos dias, tenho lido todo tipo de artigo de todos e dos maiores jornalistas deste país, mas nenhum pronunciamento sobre Venezuela foi mais completo como o de Vossa Excelência. Do ponto de vista estatístico, com números insofismáveis, do ponto de vista de saber com argumentos pontuar este momento, e concluo, saber classificar quem é esse ditador, este nefasto, que a ele cabe todo tipo de adjetivo, vulpino, soez, chumbrega, despótico, tudo isso. Rastaquera. Exatamente. E só concluo dizendo, quando Vossa Excelência colocou da posição da esquerda brasileira, de partidos, eu sou de um partido de esquerda e sou líder dele aqui na bancada, mas não sou obrigado a concordar com ele no que tange a Venezuela. Tanto é que penso de um jeito e o partido de outro. Obrigado e parabéns. Parabéns, Vossa Excelência, por saber discordar, não é, do partido, se necessário, porque nós não podemos estar algemados a determinados programas históricos que nos empurram muitas vezes para a irracionalidade. Vossa Excelência tem os nossos parabéns exatamente por adotar esta postura de independência. Senador Regufe, mais uma parte. É rápido, senador Álvaro Dias, apenas um comentário sobre essa segunda parte do pronunciamento de Vossa Excelência. Vossa Excelência tocou muito bem no tema que são esses financiamentos do BNDES. Eu tenho um projeto tramitando aqui nessa casa que proíbe o BNDES de financiar projetos no exterior. O dinheiro do contribuinte brasileiro tem que ser gasto no Brasil e não para financiar projetos no exterior. E Vossa Excelência, assim como eu, assinamos aqui na legislatura passada o pedido de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito do BNDES, que infelizmente não foi instalada. Eu espero que nessa legislatura seja instalada, porque nós precisamos investigar o BNDES a fundo. Tem muita coisa ali que a população não sabe, que nós não sabemos e que precisa ser investigado. As contas do BNDES têm que ser abertas. E eu me orgulho de ter sido um dos poucos votos nessa casa na legislatura passada que votei contra o crédito suplementar que tirou dinheiro do Tesouro Brasileiro para aumentar os recursos no BNDES para financiar projetos como esse. Vossa Excelência está corretíssimo nesse seu pronunciamento. Nós temos que abrir a caixa preta do BNDES e é a função dessa
dessa casa investigar os recursos do BNDES e seus financiamentos. É muito importante que isso seja feito. Então é muito importante que seja instalada essa CPI do BNDES e é muito importante que o BNDES tenha mais critério na hora de se gastar o dinheiro do contribuinte brasileiro. E não dá para aceitar, de forma alguma, que esse dinheiro seja aplicado em projetos no exterior. Muito obrigado, senador Regufe. Eu apenas quero destacar, senhor presidente, e vou encaminhar para conhecimento a taquigrafia, que os números que aqui apresentei são oficiais do próprio BNDES, recolhidos na página do BNDES. Estão à disposição, né? Os números de empréstimos que beneficiaram também as grandes empresas empreiteiras de obras públicas, hoje respondendo a inquéritos junto à Operação Lava Jato. E, finalmente, para concluir, dizer que peço até desculpa pelo excesso, a indignação fala alto nestas horas, já que diante de tantas mortes, do infortúnio de tanta gente, é impossível não se rebelar e não se revoltar. Ao ver as imagens, na TV especialmente, caminhões incendiados, um corpo humano transformado em chamas, é impossível não se revoltar e não exteriorizar da forma mais veemente possível a indignação que toma conta do nosso espírito. Talvez por essa razão, em determinados momentos, elevamos o tom. Aqueles que estão em casa acompanhando, certamente pela TV Senado, podem se surpreender até com a elevação do tom, né? O Cajuru, que é um comunicador, sabe que televisão não é lugar de gritar, né? Mas nesta hora, este é o grito da indignação que certamente toma conta dos venezuelanos e dos democratas de todo o mundo. Eu creio que estes empréstimos devem ser suspensos imediatamente no que diz respeito especialmente a países ditatoriais. Nós não podemos continuar alimentando ditaduras mundo afora e passando a mão na cabeça de ditadores sanguinários. Nós não podemos estabelecer uma relação no plano econômico com países que não respeitam a liberdade, a democracia e, sobretudo, praticam a injustiça no dia a dia das suas atividades. Muito obrigado, senhor presidente, e agradeço aí. Oi, pois não, o próximo senador Teomário quer... O próximo orador sou eu. Como Vossa Excelência gosta muito de números, um homem muito cauteloso nesse sentido, e eu vou fazer um discurso, eu queria balizar. Vossa Excelência sabe me dizer quantas pessoas foram assassinadas durante o mandato do Maduro? Eu não sei o número porque... Tem noção? Não tenho noção do número. Todos os dias nós acompanhamos pela imprensa, ainda hoje li em determinada matéria na imprensa que o prefeito de determinada localidade dizia que mais de 20 pessoas morreram e mais de 136 ficaram feridas naquela localidade. Um governo ditatorial não tem amor à liberdade de imprensa, não há transparência alguma e não há publicidade dos seus atos, muito menos publicidade de atos que derrubam a sua imagem no conceito internacional. Por isso nós não sabemos quantos já morreram na Venezuela, quantos já morreram atingidos pelas balas do Maduro e do Hugo Chávez e quantos já morreram de fome naquele país. Pois é, eu fiz essa pergunta para Vossa Excelência, porque no Brasil morre 60 mil por ano. E nós temos que levantar a voz contra esses brasileiros que estão sendo mortos aqui no país democrático, que não tem nenhum ditador. Isso é uma ditadura contra os pobres. Concordo com Vossa Excelência, temos que levantar a nossa voz contra aqueles que permitem mortes no nosso país. Mas não podemos alimentar a morte dos outros com recursos públicos, por intermédio do BNDES, ditadores alimentados por governos que, sob a vestimenta da democracia, exercitam, na verdade, a mais perversa das ditaduras. E nós, que vivemos numa democracia nesse país, temos que lamentar a ausência de transparência nesses empréstimos, senador Teomário, porque foram empréstimos clandestinos, foram empréstimos secretos, que não passaram pelo crivo do Senado. Tentaram passar pelo crivo do Senado o perdão de dívidas de países africanos e
Nós impedimos, na Comissão de Assuntos Econômicos, que isso ocorresse. Lamentavelmente, não impedimos de um deles, mas os demais conseguimos impedir. Além de conceder empréstimos sigilosos, clandestinos, o governo brasileiro queria perdoar dívidas de empréstimos concedidos anteriormente, sobretudo para países que se identificam ideologicamente com aqueles que comandaram o Brasil nos últimos anos. Uma lástima. Nós somos solidários ao povo sofrido da Venezuela. Queremos que esse sepultar de mortos impunemente encontre um paradeiro o mais brevemente possível. Já alcançamos o limite do bom senso. Não há mais possibilidade de transpormos esse limite de intolerância. Que o mundo acorde para essa realidade. Não vamos discutir a estratégia que se adotou aqui. A estratégia dos Estados Unidos, a estratégia do governo brasileiro, não vamos discutir se essa estratégia é correta ou não. O que é preciso é despertar o mundo para a necessidade da solidariedade, a democracia e a justiça. E certamente há uma oposição mais veemente às ditaduras que ainda sobrevivem mundo afora.